A vida é uma peça de teatros que não permite ensaios, por isso cante, ria, chore, dance, vive intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Com esse pensamento de Charlie Chaplin, começamos mais um Super Saudável, refletindo sobre a efemeridade da vida e trazendo a importância de se viver intensamente cada momento. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Gostaria de começar a agradecer a sua qualificada audiência e te convidar para estar junto comigo a partir de agora até às 11 horas da manhã. Prometo que você não vai se arrepender. Me diz uma coisa, você tem algum amigo ou parente que esteja passando por algum problema de saúde? Ou ainda querendo fazer aquela dieta que você viu na revista? Ou mesmo querendo começar um exercício físico, mas sem saber qual é o ideal e o mais indicado para o seu objetivo? Entre em contato conosco pelo Facebook, facebook.com/programa Super Saudável. Estamos também no Twitter, no @supersaudáveltv e pelo nosso site, no supersaudável.tv.br. Entre, opine e curta, seja o nosso pauteiro. E essa semana, sua dose semanal de informação sobre saúde e qualidade de vida está realmente especial. Falaremos de plástica no abdômen ou abdominoplastia, métodos contraceptivos e, para iniciarmos, embolia pulmonar. Nessa última semana, fomos surpreendidos com a notícia do falecimento do ator e diretor Marcos Paulo de embolia pulmonar. Mas você sabe o que é essa doença? Como se prevenir? Quais são os fatores de risco? Assistam! Na última semana, nos surpreendemos com a notícia de que o diretor e ator da Rede Globo de televisões teria falecido. Motivo: embolia pulmonar. Mas você sabe o que é? Uma pesquisa realizada pelo IBGE diz que mais da metade da população, 57% dos brasileiros, não sabem identificar os sintomas da doença e não fazem ideia de quais são as possíveis complicações. Embolia pulmonar é uma doença aguda, grave, aparece de um momento para outro e significa que algum coágulo formado na corrente sanguínea, geralmente nos membros inferiores, nas pernas, se forma esse coágulo e em algum momento ele se solta e vai progredindo até o coração. E do coração passa para os pulmões, onde o pulmão, funcionando como um filtro, vai entupir uma artéria pulmonar, algum dos ramos dela. Se for um coágulo muito grande e que entupir a artéria, o tronco da artéria pulmonar, a morte é quase que inevitável e imediata. Se forem artérias menores, então poderá dar mais tempo para poder acudir a esse paciente. A embolia pulmonar é a principal complicação da trombose, responsável por 10% dos óbitos nos hospitais brasileiros. 9 em cada 10 casos de trombose ocorrem nas mulheres. Varizes, obesidade, cigarro, pílulas anticoncepcionais e gravidez são fatores de risco. Em primeiro lugar, tem que ser a formação, alguma coisa que propicie a formação do coágulo em alguma veia do organismo da pessoa. Como já falei, principalmente nas veias dos membros inferiores. Pessoas que têm varizes, pessoas que têm inchaço nas pernas, obesidade, são fatores que vão a predispor que se formem estes coágulos. E uma vez formados, em qualquer momento, eles podem se soltar e progredir até chegar no pulmão, entupindo a artéria pulmonar. Então, é importante reconhecer alguns fatores que predispõem ou que facilitam que isso aconteça. Um dos principais, e que é o que mais frequentemente a gente tem, são os pacientes acamados por qualquer doença e que ficam sem se movimentar muito e estão na cama, ou em casa ou nos hospitais. Cirurgias, grandes cirurgias que obrigam a essa imobilidade quase da pessoa, obesidade, tabagismo, história de alguma forma de câncer em alguma parte do organismo, também pode ser fatores que predispõem a esta formação de coágulos, desses coágulos. Nas mulheres, e isso já pega pessoas mais novas, o uso de anticoncepcionais também facilita que se formem. A mulher que está em uso de anticoncepcional tem mais possibilidade de fazer estas tromboses que a gente conhece mais. Doutor, o senhor falou sobre alguns fatores de risco.
Citando agora o caso do ator e diretor Marcos Paulo, ele o ano passado teve um câncer e este fim de semana fez uma viagem longa. Estes fatores também se enquadram como fator de risco? Também. Inclusive, é importante que se saiba, viagens longos, tanto do ônibus quanto de avião mesmo, que obrigam a pessoa a ficar sentados, quase que sem se movimentar muito tempo, vai predispor de que o coágulo se forme, porque a estase sanguínea, a circulação sanguínea fica mais prejudicada e pode determinar de que essa viagem longa de avião, de algumas horas de voo ou mesmo de ônibus, facilitem e predisponham. E conforme já falei, qualquer tipo de câncer também é um fator importante na gênese do coágulo, que vai se transformar no êmbolo, dando embolia pulmonar. Todos os anos, 300 mil brasileiros são vítimas da trombose, um coágulo que se forma em veias ou artérias e que pode levar à embolia pulmonar, que é causa de 10% das mortes em hospitais brasileiros. Um dado importante é que acima de 50% dos casos de trombose, evoluindo para uma embolia pulmonar, acontecem com jovens adultos, entre 20 e 40 anos de idade. Uma explicação seria por ser uma faixa de idade que as pessoas estão mais expostas a situações que podem causar os problemas. Por exemplo, viagem de avião, gravidez, acidentes automobilísticos. O aparecimento da embolia vai se dar por uma falta de ar intensa e súbita, dor no peito, escarro, expectoração com sangue, são os sintomas mais frequentes. Você falou em prevenção. Como prevenir? Há como se prevenir essa doença? Especificamente no caso do ator, teria que ter, quando se vai fazer uma viagem longa e tem esses fatores de risco maiores, tomar uma injeção antes do voo para diminuir essa possibilidade. Algumas dicas para prevenir a doença. Para quem fica muito tempo sentado no trabalho ou em viagens, o ideal é que se levante a cada 2 horas, andar um pouco, alongar o corpo para fazer o sangue circular. Se estiver sentado, faça círculos com os pés. Em seguida, movimente o pé para cima e para baixo. Estamos de volta e agora para falarmos sobre métodos contraceptivos e a importância de se debater e conversar sobre o tema, evitando assim uma gravidez indesejada ou mesmo uma doença sexualmente transmitida. Assistam! A adolescência é uma etapa de descobertas. É uma fase de transição. Não é mais uma criança, mas também não é um adulto. E neste momento, onde angústias e descobertas se misturam, estar mal informado pode trazer grandes e graves consequências. A gravidez na adolescência tem sido apontada como um problema de saúde pública, além dos riscos de se contrair alguma doença sexualmente transmitida. É neste momento que se torna premente conhecer os métodos contraceptivos. Métodos contraceptivos são métodos que se usam para prevenir uma gravidez não desejada. Nós temos várias opções hoje no mercado, todas com baixa dose, todas que protegem a mulher de um tromboembolismo, de um efeito colateral como era antigamente. Então, hoje, gente, pode tomar um anticoncepcional, procure o seu médico, veja qual é o melhor método para você, para o teu tipo de vida, para a tua idade, mas é muito melhor que você se previna do que você corra um risco de engravidar sem desejar aquela gravidez e causar um transtorno para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida do seu parceiro, principalmente para a vida dessa criança. Chega a ser um pouco contraditório, né, doutora? Aumenta a oferta de informação, o grande número de anticonceptivos no mercado,
e continua aumentando o índice de jovens grávidas, de gravidezes não desejadas e mesmo doenças sexualmente transmissíveis. Por que se dá isso? Então, talvez, gente, porque as mães, né, naquela esperança de que a filha vai ficar eternamente uma criança, eternamente ingênua, deixam de levar essa criança ao ginecologista precocemente. Hoje, a gente sabe que a idade melhor para você iniciar o convívio, assim, a primeira consulta com o ginecologista é aos 12 anos de idade, que é quando esse médico vai começar a orientar essa adolescente e mostrar para ela que ela pode fazer as coisas de uma forma correta. E as mães devem evitar constrangê-las nesse sentido. Devem levá-la ao médico, participar dessa primeira consulta e, depois disso, deixar que ela vá sozinha ao consultório para que o médico, com liberdade, para que ela, com liberdade, faça todas as suas perguntas e tire todas as suas dúvidas. Assim, quando ela iniciar a vida sexual dela, ela vai estar orientada e ela vai poder prevenir uma gestação indesejada. Seja para evitar uma gravidez não programada ou para se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis, os métodos anticonceptivos devem fazer parte da vida dos brasileiros. Por este motivo, o Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente à população 8 tipos de métodos contraceptivos. São eles: pílula oral, mini pílula, injetável mensal, injetável trimestral, dispositivo intrauterino, o DIU, pílula anticoncepcional de emergência, mais conhecida como pílula do dia seguinte, diafragma, anéis medidores e preservativos, masculino e feminino. Nós temos no mercado o preservativo masculino e o preservativo feminino, né? Primeiro, os dois devem usar uma forma de tomar cuidado não só de engravidar, gente, mas de pegar uma doença sexualmente transmissível. Então, o homem deve ter a consciência de que é responsabilidade dele usar o preservativo. E a menina fazer a mesma coisa em relação a ela. Porém, o preservativo feminino não foi muito bem aceito no Brasil, porque o preço dele, o custo era muito alto, e ele é um pouco desconfortável, mas ele com certeza protege de doença sexualmente transmissível mais do que o masculino, porque ele protege não só a vagina, mas toda aquela região da vulva também. Ele é mais caro, ele tem um tecido diferente, né, do látex masculino, mas ele é uma coisa bem interessante para as mulheres conhecerem. A grande vantagem deste método é ser também considerado um método de barreira, onde não apenas vai se prevenir a gravidez, como também doenças sexualmente transmissíveis? Com certeza. Inclusive, a gente orienta que as meninas, mesmo usando o anticoncepcional, continuem usando o preservativo, porque assim elas vão prevenir, além de uma gravidez indesejada, uma doença sexualmente transmissível. Eu brinco muito com vocês, meninas, dizendo o seguinte: vocês estão numa balada, vai acontecer, vai rolar alguma coisa, não faça nada sem enxergar o que você está fazendo. Então, acende a luz, dá uma olhada, vê se não tem nenhuma lesão, nenhum machucadinho. Eu sei que isso pode parecer extremamente pouco romântico, mas muito menos romântico é você descobrir que pegou uma doença no final da noite, depois de uma noite tão gostosa. Então, usem o preservativo, vai ser bom para vocês, vai ser bom para o parceiro e vai ser bom para a relação. Criada em 2007, a Política Nacional de Planejamento Familiar prevê a oferta de métodos contraceptivos gratuitamente, além da venda de anticoncepcionais na rede Farmácia Popular, com redução de 90% dos valores dos medicamentos. Vamos falar agora de um dos métodos mais utilizados no mundo inteiro, as pílulas anticoncepcionais. Queria que a senhora explicasse para a gente como ela funciona e quais os benefícios e dúvidas que esse tipo de método gera nas adolescentes, nas mulheres. Ok, gente. O anticoncepcional combinado é realmente um dos métodos mais antigos. Antigamente mesmo, 50 anos atrás, quando a pílula foi inventada, ela era uma dose hormonal muito alta, que causava na mulher muito tromboembolismo e causou muito medo na população de fazer uso desse método. Porém, com o tempo, as pílulas passaram a ser micronizadas, ou seja, são microdosagens e muito menos efeitos colaterais. O perigo é se você tomar errado. Se você esquecer de tomar, ela vai falhar. Então, você tem que ter a responsabilidade de tomar direitinho. A ginecologista faz um alerta ao uso da chamada pílula do dia seguinte. Primeira coisa é que ela é uma pílula emergencial, não é para ser usada de rotina, gente.
o índice de falha dela é muito alto, né? Então, se você teve a relação sexual desprevenida no dia fértil, com uma rapidez gigante, o espermatozoide vai subir, não vai dar tempo da pílula anticoncepcional agir. Mas ela é melhor do que nada. Então, de preferência, você não use. Mas se você tiver realmente uma emergência, você deve usar de preferência quanto antes, mas até no máximo 3 dias. São 72 horas que ainda dá tempo dela agir. Doutora, depois de um grande período de tempo usando um tipo de pílula, ela pode não fazer o mesmo efeito que fazia antes? É necessário que se esteja buscando um profissional para que se adeque? Qual pílula seria mais indicada para aquela pessoa? Gente, não, isso é mito, tá? Você pode usar a tua pílula anos e anos e anos, ela não vai falhar porque você já está usando há muito tempo. E outro mito também é que você tem que dar pausa, intervalo, descanso no corpo. Não tem nada disso. Isso a gente falava antigamente quando a pílula era muito forte, ela causava danos a este organismo. As pílulas de baixa dose, depois de 24 horas, elas já não estão mais fazendo efeito no teu corpo. Então, se você quer evitar uma gestação, enquanto você estiver querendo evitar, você deve continuar tomando o anticoncepcional e não há necessidade de você trocar de método. O tempo que você está usando esse método não vai colocar você em risco de uma gravidez indesejada. Mas antes de escolher o contraceptivo, marque uma consulta com o ginecologista. Este profissional poderá ajudar a indicar o método mais adequado ao seu estilo de vida e também com base no seu histórico e atual estado de saúde. Sinta a exclusividade. Sinta o sabor. Sinta o conforto. Sinta o aroma. Sinta a sofisticação. Sinta o ambiente. Sinta a alegria. Sinta Gustos Gourmet. Avenida Sumaré 435, Jardim Sumaré. Aberta de segunda a sexta-feira, das 11 às 15 horas. Sábados e domingos, das 11 às 16 horas. Estamos de volta e agora para falarmos de cirurgia plástica. O Super Saudável foi até a clínica do cirurgião plástico Portioli para falarmos sobre abdominoplastia. Confiram! Vivemos em tempos de BBBs, capas de revistas, artistas, todos eles com corpos e peles perfeitas. Isso tudo faz surgir desejo de sermos mais atraentes. A prática do culto à beleza, de uma forma em geral, atravessa indistintamente classes sociais e faixas etárias, embasada no justificativa que mistura estética e saúde. Na verdade, o culto ao belo sempre esteve, de diversas formas, ligado à história da evolução do homem. No entanto, foi com o avanço científico do Renascimento que a arte cosmética foi aperfeiçoada. Tanto que nos séculos 17 e 18, itens como perfumes e cremes já tomavam conta do mercado em Paris. E o comércio de cosméticos tornou-se uma das molas propulsoras da economia francesa. No século XXI, a bola da vez são as cirurgias plásticas, lipoaspiração, rinoplastia e implantes. E uma das plásticas mais procuradas é a abdominoplastia. A plástica de abdômen consiste em uma cirurgia de retirada do excesso de pele que existe abaixo do umbigo, fazendo com que, com isso, a gente tracione a parte superior do abdômen, que vai um retalho de pele que vai cobrir todo o abdômen, vai ficar bem mais esticado, aquele volume de pele que estava sobrando vai deixar de sobrar e vai ficar um resultado estético muito mais agradável. Segundo o especialista, a pessoa obesa não é paciente para plástica, mas sim para tratamento. O obeso não é paciente da cirurgia plástica. O obeso ele tem uma patologia que é a obesidade, que deve ser tratada. Lógico que assim que ele tratou, vai ficar com excesso de pele, aí sim é a hora de entrar o cirurgião plástico para agir. Nessa cirurgia, principalmente a cirurgia do obeso, é retirado um volume de pele muito grande, que pode variar em termos de cicatrizes, de acordo com o volume de pele que tem que ser tirado. Mas normalmente a incisão é aquela que passa na linha do baixo ventre, abaixo
do abdômen, na porção superior do monte púbico, retirando todo o excesso de pele. Com isso, fazendo com que o abdômen fique muito mais bonito e muito mais harmônico com o corpo dele. O número de pessoas acima do peso ideal vem subindo no Brasil. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o Núcleo de Pesquisas da Universidade de São Paulo constatou que de 2006 a 2012 o índice de pessoas acima do peso subiu de 42% para quase 49%. No mesmo período, o número de obesos no país passou de 11% para quase 16%, segundo os dados da pesquisa. E estes dados podem ser um fator para um aumento de abdominoplastias. A gente comentou em obesidade, tem aumentado muito o número de cirurgias bariátricas. Com isso também vem aumentando o número de cirurgias de abdominoplastias? Sim. O aumento de cirurgia bariátrica, ele vem não só pelo fato das pessoas estarem fazendo mais cirurgia de abdômen, mais cirurgia de redução de estômago, mas também o fato da população estar engordando, e de forma muito intensa e muito rápida, né? E alguns aspectos da obesidade mórbida, que é a cirurgia, que é a indicação da cirurgia de abdômen, da redução de estômago, faz com que o paciente tenha pressão alta ou diabetes, então ele tem que ser operado porque ele está correndo um risco de vida, daí o próprio nome, de obesidade mórbida. Então, com isso, após a cirurgia, ele vai emagrecer, vai sobrar bastante pele. Eu tenho pacientes que já perderam 107 quilos, então que é bastante volume. E esse excesso de pele não fica só no abdômen, às vezes fica nos braços, na coxa, nas mamas, na face. E há uma cirurgia plástica para cada um desses locais onde fica com flacidez. Doutor, para a cirurgia de abdominoplastia, é necessário que se faça concomitantemente também uma lipoaspiração? A lipoaspiração pode ser feita quando o paciente tem um excesso de gordura nas regiões laterais, na região posterior das costas e muitas vezes também na cirurgia de abdômen. O que a gente pode fazer é associar a lipoaspiração com a cirurgia plástica de abdômen, fazendo uma mini abdominoplastia. Porém, quando o excesso de pele é muito grande, nós temos que partir direto para a plástica de abdômen. Com a retirada de pele, eu particularmente gosto de dividir isso em duas fases. Então, ou eventualmente nós começamos fazendo uma lipoaspiração bem grande para deixar aquela flacidez de pele para ser retirada depois com a plástica, ou começamos com a plástica de abdômen e fazemos a lipoaspiração nas laterais para que fique um conjunto mais bonito. Diferenças entre a lipoaspiração e a abdominoplastia. A abdominoplastia, como o próprio nome diz, é uma plástica na barriga. A técnica retira o excesso de tecido gorduroso e pele flácida, além de reparar as estruturas musculares e definir a silhueta. É indicada para quem possui muita flacidez na região. Já a lipoaspiração é a técnica clássica para a retirada de tecido adiposo. É indicada para quem quer reduzir as gordurinhas, mas não necessariamente tem a flacidez abdominal. São os quilos retirados que definirão os resultados estéticos ou as proporções entre o tronco, entre os membros? Eu acredito mais na proporção, mas veja bem, o resultado tem que ser o mais harmônico para cada paciente. Então, durante a cirurgia, a gente vai vendo, não interessa se, vamos dizer, numa lipoaspiração sai 3 litros de uma, 2 litros na outra, 5 litros na outra paciente. O melhor é que cada um tenha um melhor resultado, e assim que a gente vê que aquele resultado é o melhor para ela, é ali que é o ponto final da cirurgia. Além da utilização de técnicas cirúrgicas, estar bem com o espelho é consequência de bom humor, paz interior, saúde física e mental, emoções equilibradas e estado de espírito. Nada supera a beleza da alegria, do bem-estar consigo mesmo. Super Saudável fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham um ótimo fim de semana. Fiquem com Deus e até sábado que vem, às 10h30 da manhã. Até lá!